Boa tarde para todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, né? E um prazer estar com vocês aqui, mais ainda de receber o Samuel, que já foi um colega da casa aqui durante um tempo, trabalhou aqui, eu tive a oportunidade de nós fazermos um trabalho juntos. Ele ficou algum tempo com o professor Cristóvão, né, que todos conhecem. E o Samuel agora está dentro dos nossos convidados internacionais. Ele é professor da UFRJ, mas ele já tem nos últimos 3 anos, quase 4 anos, ele está na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, fazendo um belíssimo trabalho, né? O Samuel, ele fez graduação em fisioterapia, né? E da fisioterapia ele fez o doutorado dele em morfologia, mestrado e doutorado em morfologia pela UER, no nosso daqui da UERJ, né? A pós-graduação em morfologia da UERJ, e pós-doutorado também nos Estados Unidos. E posteriormente, ou mais ou menos na mesma época, foi ele vem trabalhando no Fundão. Ele é chefe do laboratório de biologia Redox. Ele trabalha com, se vocês conhecem, né, o professor João Alfredo, que foi nosso colega aqui também, foi pós-doc aqui na UERJ, e agora divide com o Rafael, desculpe, com o Samuel, o laboratório de biologia Redox. Né? Ele é bolsista do CNPq, pesquisador CNE da FAPERJ, orienta na pós-graduação em farmacologia e também na morfologia do Fundão. E a sua área em estresse oxidativo, eu acho que o Samuel hoje é uma das referências em estudos de estresse oxidativo, especialmente na parte de fibrose pulmonar e doenças pulmonares, né, Rafael? Ou Samuel, se eu te chamar de Rafael, você me desculpe, é porque o Rafael tá comigo lá e já viu, né? Então, eu Tudo trabalho bem, com o Rafael. tudo bem. Então, Samuel, foi um prazer, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, né? Que é complicado aí, principalmente que você já está começando a preparar para voltar, né? Mas foi muito bom, eu acho que vai ser um excelente seminário. Fica à vontade, a hora que você quiser botar a tua apresentação. Então, ok. Eu gostaria de agradecer inicialmente, então, a professora Cristina pela introdução. Vocês vão ouvir um barulho de cachorro no fundo, é porque meus dogs estão aqui, eles latem em português. Tá, ok? Então, não se incomodem se durante a apresentação vocês ouvirem um au, au, au. Mas, como a Cristina falou, eu estou na UFRJ desde 2009. Eu tive o prazer de fazer a minha pós-graduação na UERJ, com o professor Cristóvão, no Departamento de Histologia e Embriologia. Foram bons anos que eu passei lá, muitas publicações, colaborações, por exemplo, com o professor Soares de Moura, a professora Ângela, a professora Cristina. Então, assim, tanto é que quando o João foi fazer o concurso na UFRJ, eu me adiantei e falei, João, vem para cá. Quando perguntarem para você onde você vai ficar, fala que vai ficar com o Samuel. Então, assim, foi muito bom, foi ótimo. Foi um período muito bom ter passado pela UERJ e agora eu estou fazendo meu segundo pós-doutorado, como a Cristina falou. O primeiro pós-doutorado foi na Universidade de Utah. Eu trabalhei com obesidade, metabolismo e alterações genéticas. Era um local muito especial, porque tinha um prêmio Nobel, prêmio Nobel de genética em Salt Lake City, na Universidade de Utah, e no Instituto de Genética Humana, onde eu trabalhava. Então, algumas vezes eu tive a oportunidade de trocar experiências com ele. Foi ele que inicialmente deu pontapé para criar a tecnologia que hoje a gente conhece como nocaute de transgênicos. Foi uma experiência muito boa. E aí eu decidi, depois de algum certo tempo no Fundão, fazer um novo pós-doc, dessa vez numa área que fibrose pulmonar, que eu tinha um pouco de experiência, não muita experiência, mas acabei tendo adquirido mais experiência aqui. No meu background científico, se vocês notarem, eu tenho muita experiência com cigarro, fumaça de cigarro e doenças pulmonares relacionadas à fumaça de cigarro. Então aqui o foco foi especificamente tentar estudar um pouco mais sobre fibrose pulmonar. Então, eu estou na Universidade de Kentucky, como a professora Cristina falou, Departamento de Fisiologia, e eu vou falar para vocês hoje sobre a ASC1, a sinalização de ASC1 na fibrose pulmonar.
Então, a fibrose pulmonar, ela é uma doença bastante complexa. Ela afeta indivíduos de maneiras diferentes, dependendo do local onde você, do seu background genético e dependendo do local onde você vai nascer, você vai ter mais probabilidade ou não de ter fibrose pulmonar. É uma doença irreversível, ou seja, uma vez que você desenvolva a doença, que o paciente desenvolva a doença, ele dificilmente vai conseguir ser curado dessa doença, apesar dos avanços que nós temos em farmacologia para tentar a cura, ou para pelo menos tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente, uma doença progressiva. Se vocês observarem nesse lado direito aqui, na parte de cima tem um pulmão normal, na parte de baixo tem um pulmão com fibrose pulmonar. Então, atinge principalmente a matriz extracelular do pulmão. Isso faz com que a distância entre os alvéolos e os capilares aumente. Então, a difusão de oxigênio entre um compartimento e outro ela fica bastante prejudicada e o paciente ele sente uma dificuldade respiratória muito grande. Infelizmente, quando o paciente descobre que ele está com fibrose pulmonar, já é tarde demais, ele já está com déficit respiratório muito grande. Em alguns casos, ele precisa de auxílio, inclusive, por exemplo, para tomar banho, para trocar de roupa, fazendo uso de oxigênio constante, enfim. É uma doença bastante debilitante e o paciente ele sofre bastante com essa doença. Ele é mais comum em pacientes idosos. As opções terapêuticas são muito limitadas. Nós temos atualmente dois fármacos que são utilizados no tratamento da fibrose pulmonar, mas não aumentam a sobrevida, mas trazem uma certa melhora da qualidade de vida do paciente. O paciente, ele tipicamente, ele tem o diagnóstico dessa doença numa fase bastante avançada. O prognóstico é muito ruim e tem um impacto econômico social e impacto econômico e social muito grande, perdão, porque esses pacientes eles ficam inabilitados para o trabalho, eles não conseguem desenvolver nenhum tipo de atividade de trabalho e eles não conseguem, por exemplo, sair para os amigos, para ir no restaurante, tudo demanda muito esforço, é muito cansativo. Fora que o paciente ele tem que carregar aquele tanque de oxigênio por onde ele vai. Então, assim, é uma situação muito ruim. Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, na parte de baixo, existe um quadro que mostra como é que é a distribuição dessas doenças fibrosantes do pulmão ao redor do mundo. Então, o azul representa uma baixa incidência e o vermelho representa uma alta incidência. Então, você pode perceber que nos Estados Unidos e Canadá existe uma certa quantidade de pessoas que têm essa doença. Aqui na Espanha também tem uma certa quantidade de pessoas com essa doença. Nos países nórdicos, aqui em cima, a Dinamarca. Aqui na América do Sul, em particular o Chile, o Peru e a Bolívia, e principalmente o Peru, né, tem um índice muito grande de doenças fibrosantes do pulmão, e o Japão. Como é que essa doença ela é formada? Como é que ela ocorre? Então, a gente pode partir do princípio que a doença ela tem principalmente 6 pontos de partida inicial. O primeiro é quando a fibrose pulmonar ela é induzida por meio de alguns fármacos. Então, alguns fármacos, como efeito colateral, podem induzir a fibrose pulmonar. O exemplo maior talvez seja a bleomicina. A bleomicina é um anticancerígeno utilizado para alguns tipos de tumores, entre eles o tumor do ovário, por exemplo, o tumor de próstata. E quando os pacientes fazem uso da bleomicina, até mais ou menos 20 a 30% dos pacientes desenvolvem como efeito colateral fibrose pulmonar. E, por exemplo, radiação, quando o paciente é submetido ou quando uma pessoa é submetida a índices muito altos de radiação ionizante, elas podem desenvolver doença pulmonar. O caso mais comum são doenças ocupacionais, pacientes que trabalham com jateamento de areia, por exemplo, onde há jateamento de areia, exposição de jateamento de areia, ou minas. Pacientes que são expostos, por exemplo, ou pessoas que trabalham na produção de cimento, entendeu? Elas podem desenvolver essas doenças fibrosantes do pulmão. Nós temos também o fator genético, por exemplo, a fibrose cística é uma doença que causa fibrose de pulmão, especificamente devido a um defeito genético. Em algumas situações, exposições a pólen, exposições a alguns tipos de vírus, como o Covid,
pode causar fibrose pulmonar também. Inclusive, nós estamos participando de um trabalho de fibrose pulmonar em pacientes que leva em consideração casos de COVID aqui na Universidade de Kentucky, e isso é muito interessante. Mas, por exemplo, mofo, em algumas situações onde o paciente é exposto a altas concentrações de mofo, ele pode desenvolver fibrose pulmonar, e tem a fibrose pulmonar idiopática. Então, no geral, você tem uma resposta inflamatória. Em todas essas situações aqui, no geral, você tem uma resposta inflamatória. Na literatura já foi descrito os mediadores principais TNF-alfa, IL-6 e L-beta, e essa resposta acaba causando um fluxo de mais células inflamatórias. Essas células inflamatórias, elas acabam estimulando as células os fibroblastos a produzirem matriz extracelular, e essa matriz extracelular em excesso acaba causando alterações morfológicas, como eu mostrei no slide anterior, que fazem a respiração, o processo da respiração muito difícil. Então, como ponto de partida, nós nosso objetivo inicial foi ver o que a ASK1, se a ASK1 ela participa desse processo de fibrose pulmonar. Sim, mas o que é a ASK1? A ASK1, como vocês podem ver aqui, é uma quinase que é envolvida no processo de apoptose, é uma apoptose signal regulating kinase 1. Ela também, antigamente, há uns 15 anos atrás, era conhecida com outro nome, como MAP3K5, como vocês podem ver aqui, e ela é considerada como um ativador upstream, ou seja, que está acima, ou controlando P38 e JNK, perdão. Então, se vocês olharem aqui do lado direito, nós temos um organograma que mostra como que a ASK1 ela é ativada. Então, diversos estímulos podem aumentar a quantidade de ROS intracelular. Essa quantidade de ROS intracelular ela faz com que a ASK1 seja desligada dos seus repressores, que é a tiorredoxina, a peroxirredoxina e a glutarredoxina. E uma vez que esses repressores estão desconectados da ASK1, a ASK1 fica livre para ser fosforilada, ela forma um sinalossoma dentro da célula, e isso faz com que haja ativação de P38 e JNK. Isso, dependendo se você vai ter P38 ou JNK, você pode ter, então, a morte celular, a inflamação e a fibrose, ou seja, diferentes respostas. Então, nós sabemos que a ASK1 ela pode estar envolvida tanto em situações de apoptose quanto em situações de necrose, que ela é controlada por sinalização redox, porque depende de ter mais quantidade de ROS, ou depende de ter uma situação de estresse oxidativo para esse desacoplamento dessas enzimas antioxidantes em relação ao ASK1. E ela foi primeiramente identificada como tendo uma participação importante no fígado e nos rins, e também no sistema nervoso central. Então, essa pesquisa aqui ela é relativamente recente. Se vocês colocarem, acho que um PubMed, vocês vão ver que tem 1.710 artigos, não é uma quantidade tão grande de artigos assim. E, especificamente, o grupo que eu trabalho aqui, o laboratório que eu trabalho aqui na Universidade de Kentucky, tem uma certa experiência já com o ASK1. Então, o meu orientador, meu supervisor, professor Waters, Dr. Waters, ele já tem 3 artigos sobre a participação da ASK1 em algumas situações de inflamação. Se vocês fizerem a pesquisa, por exemplo, sobre ASK1 e pulmão, nós temos 86 artigos no PubMed, ou seja, a ASK1 é algo relativamente novo dentro do contexto do pulmão. Então, o que nós fizemos? Nós desenhamos um modelo experimental clássico de bleomicina, que vai causar fibrose pulmonar, onde você injeta a bleomicina no camundongo no dia 0 e você sacrifica o camundongo 24 horas depois, no dia 21. Nós acreditamos que o processo de fibrose ocorra inicialmente aqui a partir do dia 8, e dia 14 você já tem uma fibrose, o que nós podemos dizer, relativamente madura, e no dia 21 você tem o pico dessa fibrose. Isso, pelo menos, é o que a gente encontra na literatura, e nós acabamos confirmando isso com o nosso desenho experimental. Então, para fazer esse experimento, nós utilizamos camundongos entre 3 e 6 meses de idade. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos 4 grupos de camundongos. Nós temos o grupo White Type, nós temos o grupo Knockout ASK1, que é um nocaute
inteiro, né, para todas as células, não é um nocaute específico. Um grupo Y-type que recebeu bleomicina e um grupo nocaute que recebeu a bleomicina. E a bleomicina que nós utilizamos foi a bleomicina da Sigma, em que a maioria dos artigos que relatam esse modelo utilizam essa mesma bleomicina. Nós utilizamos uma dose de 0,3 unidades por quilo, injetamos intratraqueal e no dia 24 horas depois, dia 21, os animais foram sacrificados. Então, nós coletamos o pulmão para histologia, pulmão direito para histologia e o pulmão esquerdo para histologia, o pulmão direito nós utilizamos para fazer análises bioquímicas e o Western blot. Nós também coletamos o lavado broncoalveolar, contamos as células, fizemos o citospin e os animais eles também foram submetidos a uma ventilação mecânica para que a gente pudesse ter essas medidas de ventilação mecânica. Então, esse basicamente foi nosso modelo experimental. Inicialmente, nós observamos que os camundongos nocautes, eles sobrevivem, eles têm uma taxa de sobrevivência que é um pouco melhor do que os camundongos Y-type. Então, se vocês observarem aqui, taxa de sobrevivência dos camundongos nocaute em torno de 82%, taxa de sobrevivência dos camundongos nocaute em torno de 65%. E, para ter esse dado, para vocês terem uma ideia, nós fizemos aproximadamente 15 experimentos. Então, nós utilizamos aqui um N bastante grande de camundongos. Então, me parece, né, os dados sugerem que os camundongos nocautes eles acabam sendo protegidos da fibrose pulmonar quando você instila bleomicina em relação aos camundongos selvagens. Então, nós contamos as células pulmonares após o lavado broncoalveolar. Então, olhando aqui comigo, o número total de células nos camundongos selvagens é bem grande, bem superior ao grupo controle, quase 8 vezes mais, como vocês podem ver aqui. O grupo nocaute, ele apresenta um aumento também de células no lavado broncoalveolar, mas esse número de células é um pouco menor do que o número de células dos camundongos selvagens, né? É uma diferença estatística significante. É uma diferença significantemente estatística. Tem a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos lá. O número de macrófagos também aumenta no camundongo selvagem estilado com bleomicina, mas não tem diferença dos camundongos nocautes em relação aos camundongos selvagens. Isso é interessante porque se você pesquisa no PubMed, a maioria dos artigos que relatam células inflamatórias no pulmão após a bleomicina reportam que o número de linfócitos é extremamente importante, ou seja, é mais importante o número de linfócitos, sinalização de linfócitos, inclusive, do que o número de macrófagos. Então, se vocês observarem aqui, o número de linfócitos está aumentado no camundongo que recebeu bleomicina e está reduzido nos camundongos nocaute. Então, tem uma redução do número de linfócitos em relação aos camundongos selvagens. Não há muitos neutrófilos, como vocês podem perceber aqui, é quase indiferente a participação de neutrófilos no modelo de fibrose, e a proteína aumenta bastante. Se vocês observarem aqui, aumenta muito a quantidade de proteína livre no lavado broncoalveolar. E no camundongo nocaute, ela é bem reduzida em relação ao grupo selvagem. Então, a gente mostra que o modelo funciona, aumenta as células inflamatórias, e os camundongos nocaute recebem bleomicina, tem uma redução, no geral, dessas células inflamatórias, menos dos macrófagos e dos neutrófilos, que não tem uma participação importante dentro desse modelo, em relação ao grupo selvagem. E também a quantidade de proteína livre. Então, nós analisamos a ventilação mecânica. Então, os camundongos eles são acoplados a um ventilador mecânico, e isso faz com que a gente possa quantificar os valores de fisiologia pulmonar. Por exemplo, a complacência. Complacência significa a capacidade de você distender o pulmão. A elastância significa o recolhimento do pulmão. Então, quando você inspira, quando você coloca o ar dentro dos pulmões, o pulmão ele se infla, né? Ele fica inflado. Então, a complacência mede exatamente
essa dinâmica do pulmão em repouso para o pulmão no estado que ele está com mais ar. Então, se tem fibrose pulmonar, vai ser mais difícil para esse pulmão se encher de ar. Então, como vocês podem perceber, não há diferença aqui entre o camundongo controle selvagem e o camundongo controle nocaute. Quando nós injetamos bleomicina no camundongo selvagem, existe uma redução da complacência, é uma redução bastante grande. O camundongo nocaute, que foi submetido ao mesmo procedimento, ele também tem uma redução da complacência em comparação ao seu respectivo controle, mas ele tem uma melhora da complacência em relação ao camundongo selvagem. Então, nós podemos afirmar que o camundongo nocaute ele tem uma complacência que não é tão ruim quanto a complacência do camundongo selvagem após a instilação da bleomicina. Nós não observamos melhora da capacidade inspiratória no camundongo selvagem após bleomicina, então não tem diferença entre esses dois aqui, mas vocês podem observar que a diferença estatística entre os respectivos controles ela é menor no camundongo nocaute do que no camundongo selvagem. E, por último, essa medida aqui é a medida da área, é uma medida basicamente sobre a área do pico de inspiração. Então, quando o camundongo começa a respirar, ele faz uma curva. Então, ele inspira muito ar no início e depois ele começa a inspirar menos volume de ar ao final da inspiração. E aí depois ele expira esse ar. Então, essa medida de esterese aqui, ela mede exatamente como é que é o padrão dessa curva. Então, como vocês podem perceber, o padrão da curva para a respiração do camundongo nocaute, ele tem diferença estatística em relação ao seu respectivo controle, mas não há diferença estatística em relação ao camundongo nocaute após a bleomicina. Então, nós podemos, esses dados em conjunto, nos permite concluir que existe uma alteração fisiológica pulmonar após a instilação da bleomicina e que o camundongo nocaute para ASC1 ele fica relativamente protegido dessas alterações. Então, vamos para a histologia. A histologia, nós temos basicamente aqui dois procedimentos, um que é o HE na parte de cima e outro que é a imunohistoquímica para fósforo ASC1. Vocês podem perceber que não há muita diferença entre o camundongo controle ASC1 nocaute e o camundongo selvagem, tá ok? Aqui, após a instilação de bleomicina, o pulmão ele fica completamente tomado, fibrosante, com bastante depósito de matriz extracelular no parênquima. E o camundongo nocaute, ele ainda tem assim focos de fibrose, como vocês podem observar aqui, mas ele não está tão ruim quanto o camundongo selvagem instilado com bleomicina. Então, assim, isso sugere que o camundongo nocaute para ASC1, ele de fato ele tem menos fibrose pulmonar em comparação ao camundongo selvagem. Então, nós fizemos uma imunohistoquímica para confirmar a presença da ASC1 fosforilada no pulmão. Nós temos uma certa quantidade de fósforo ASC1 no grupo controle. Obviamente, aqui no ASC1 nós não temos nada, porque é o camundongo nocaute, mas se vocês observarem aqui, nós temos alguns poucos pontos aqui, principalmente em macrófagos. A gente pode sugerir que é macrófago que está no meio do alvéolo, e nas células epiteliais brônquias nós temos uma certa marcação de fósforo ASC1, mas isso aumenta bastante quando o camundongo é estilado com bleomicina, como vocês podem observar nessa imagem. Tanto aqui, algumas células e os macrófagos alveolares estão expressando a ASC1 fosforilada, quanto você tem um aumento da expressão também aqui nas células de epitélio brônquio. E o camundongo nocaute não apresenta, tanto o controle quanto o selvagem, não apresentam essa marcação. Estou olhando o relógio aqui. Nós fizemos uma medida, então,
da fração de tecido, para ver se essa fração de tecido no parênquima ela está maior, e nós observamos um aumento bem significativo aqui no grupo selvagem. Tem um certo aumento aqui no grupo nocaute, mas vocês podem perceber que é uma diferença bastante grande do grupo selvagem. Então, nós podemos dizer que existe menos acúmulo de matriz extracelular no camundongo nocaute enxurrado com bleomicina. E aqui nós temos o Ashcroft Score. Esse score ele é um score criado por patologistas para definir a severidade da fibrose pulmonar em biópsias de paciente. Então, nós aplicamos o mesmo critério para a histologia desses camundongos enxurrados com bleomicina. Então, vocês podem observar que o score do camundongo selvagem é bastante elevado. O score do camundongo ASC1 nocaute ele também é bastante elevado, mas é diferente, é bem reduzido em comparação ao camundongo selvagem. Então, aqui nós medimos o colágeno tanto no BAL, que é o colágeno livre, que quando as células, quando os fibroblastos produzem muita matriz extracelular, e quando existem lesões no pulmão, parte desse colágeno ele pode acabar sendo direcionado para o lavado broncoalveolar. Então, nós medimos aqui o colágeno lavado broncoalveolar pelo método CIRCOL. Podem observar que tem um aumento bastante grande aqui no grupo selvagem e uma redução. Existe um aumento também no grupo nocaute, mas é bem menor do que no grupo selvagem. E também medimos o colágeno no tecido. Então, maceramos uma parte do tecido e fizemos a digestão apropriada e utilizamos o mesmo kit, CIRCOL, para ver se existe um aumento do colágeno no tecido. Vocês podem observar que tem um aumento bastante grande aqui do colágeno no tecido dos camundongos selvagens. Um aumento ainda também no camundongo nocaute, mas menor que no camundongo selvagem. E aí, nós partimos para as análises de biologia molecular. Então, inicialmente, fizemos aqui a análise da ASC1 fosforilada. Parece que existe aqui um aumento, não é aquele aumento tão grande assim, mas existe sim. Isso aqui é homogeneizado de pulmão, a gente tem que se lembrar disso, né? Então, tem muita sujeira, o tecido ele não é como um Western blot, por exemplo, de cultura celular, né? Você vai ter, às vezes, muita contaminação, mas vocês podem observar que tem um aumento aqui de, acho que fosforilada no grupo selvagem. Nós observamos também um aumento da da P38 fosforilada. Lembrando o que eu falei no início, que a ASC1 fosforilada ela está acima, ela é upstream da P38. Então, numa situação como essa, por exemplo, você tem a fosforilação de ASC1, você acaba tendo fosforilação de P38 também. E no nocaute, como você não tem fosforilação de ASC1, a P38 ela fica bastante reduzida, como vocês podem perceber aqui. Nós investigamos a JNK, mas me parece que a JNK ela não participa no processo de fibrose pulmonar induzida por bleomicina. Nós não observamos aumento aqui, como vocês podem ver. Isso foi uma surpresa para nós. A gente achou que teria um pouco de JNK, mas parece que essa via não participa, né, do processo de fibrose, pelo menos nesse modelo experimental. E aí analisamos algumas enzimas antioxidantes, a tioredoxina. Não sei se vocês lembram no slide inicial, eu mostrei que a ASC1 está ligada a algumas enzimas antioxidantes. Tioredoxina é uma delas. Então, se vocês observarem aqui, o camundongo que não tem a ASC1, ele tem naturalmente um aumento da tioredoxina. Talvez seja uma resposta de backup, ou seja, como você não tem a proteína onde a TRX1 deveria se ligar, o organismo acaba produzindo mais tioredoxina. Parece que há um aumento, né, aqui em relação ao selvagem da tioredoxina. Então, no pulmão parece que tem mais tioredoxina em relação ao controle, e parece que há diferença entre o camundongo da expressão de tioredoxina entre os camundongos nocaute, o controle e após a estação com bleomicina. Para a hemioxigenase 1, que é uma enzima que não tem participação
diretamente no processo de ativação da ASC1, nós observamos que os animais nocaute têm uma redução em relação ao seu respectivo selvagem, então o controle ASC1 tem uma diminuição, parece que tem uma diminuição da expressão de hemioxigenase, mas não é significativa, mas com certeza é aqui para os animais que receberam a bleomicina. Então, tem um aumento da hemioxigenase 1, que pode ser traduzida como aumento da demanda por conta das espécies ativas de oxigênio, né, induzidas pela bleomicina. E quando nós observamos os animais nocaute, a expressão de hemioxigenase 1 está bem diminuída, né? E, por último, a alfa-SMA. Quando quando a bleomicina entra no pulmão, acaba estimulando os fibroblastos a se diferenciarem em miofibroblastos. E essas células vão produzir muita matriz extracelular, nós já mostramos isso através do aumento do colágeno. E uma das proteínas que é expressa nesses miofibroblastos é a alfa-SMA. Então, nós observamos, né, um aumento de alfa-SMA aqui no grupo selvagem, após a bleomicina, e teve uma redução no grupo nocaute para ASC. No geral, eu fiz mais ou menos, analisei 5, 6 pulmões para cada um desses endpoints aqui, para cada um desses marcadores. 5, 6 pulmões por grupo. Como vocês podem ver, a distribuição aqui das amostras representam cada um deles um animal diferente. Nós também observamos uma redução da icaderina, então, se você tem um aumento da alfa-SMA, isso pode ser traduzido como um aumento, mais miofibroblastos produzindo mais matriz extracelular, e uma redução da icaderina, possivelmente uma redução ali das junções celulares. Então, tem uma redução bastante grande, tem uma redução da expressão de icaderina bastante importante aqui no grupo selvagem estimulado com bleomicina, em comparação ao controle, e uma redução ainda maior no grupo nocaute. Isso também foi uma certa surpresa para nós. A gente esperava que tivesse um aumento aqui dessa expressão de icaderina no grupo nocaute. Mas, enfim. Colágeno, só para confirmar o que nós observamos no ensaio bioquímico do CIRCOL, mais colágeno aqui no pulmão do camundongo estimulado com bleomicina, camundongo selvagem, uma quantidade menor no camundongo nocaute. Nós analisamos também ProSPC. A ProSPC é um surfactante que vai ser produzido pelo pneumócito tipo 2. Então, a gente tem interesse de saber se o pneumócito tipo 2, de alguma forma, participa nesse processo de fibrose pulmonar dos animais estimulados com bleomicina. Um aumento da expressão de ProSPC aqui, como vocês podem observar no camundongo selvagem, após a bleomicina, e uma redução no camundongo nocaute. Isso é interessante, mas, infelizmente, uma das coisas que eu não consegui provar no meu estudo, nesse estudo, é se esse aumento ele foi devido ao aumento do número de células ou se as células que já estavam no pulmão estavam produzindo mais ProSPC. Isso eu não consegui provar nesse estudo aqui, inclusive foi uma pergunta do revisor que entrou como limitação do nosso estudo. Como nós não observamos a alteração de JNK, nós decidimos investigar ERK, porque ERK tem a ver com sobrevivência. Então, se vocês observarem aqui, tem um aumento da expressão de ERK fosforilada nos camundongos que receberam bleomicina, nos camundongos selvagens que receberam bleomicina. E tem uma redução dessa expressão de ERK nos camundongos nocaute. Isso é muito interessante. Por conta desse resultado de ERK, a gente decidiu investigar a survivina e EGR1. A survivina está envolvida no processo de sobrevivência da célula. Então, a gente imagina o seguinte: como teve aumento da expressão de ERK, isso pode estar impedindo que as células entrem em apoptose. Se as células estão entrando em apoptose, elas têm que expressar mais survivina. Como vocês podem observar, tem uma expressão maior de survivina nos camundongos selvagens em relação aos camundongos nocaute. Então, a gente acredita que os camundongos nocaute, as células estão entrando em apoptose, e por isso você tem menos lesão de pulmão. Isso pode ser confirmado quando você correlaciona a redução de ERK com a redução de survivina.
E, por outro lado, EGR1 é uma proteína que está antagonicamente ligada à survivina. Quando você tem aumento de survivina, você tem uma redução de EGR1, como você pode observar aqui, e o mesmo é verdade para os camundongos nocaute. Quando tem uma redução de survivina, você tem um aumento em comparação aos selvagens para a expressão de EGR1. Então, para confirmar que ASK1 realmente é muito importante na fibrose pulmonar, nesse modelo experimental, nós decidimos tratar os camundongos com selonsertib. Então, selonsertib é um fármaco, atualmente está em teste clínico. Então, as empresas estão correndo para ver se aprovam esses testes clínicos para que o selonsertib seja comercializado futuramente. Então, nós dividimos camundongos selvagens em 3 grupos, como vocês podem ver aqui, o grupo controle, o grupo que recebeu bleomicina e o grupo que recebeu bleomicina e selonsertib. Nós decidimos dar para o camundongo, ofertar para o camundongo selonsertib somente a partir do dia 8. Por quê? Porque, como eu falei no início, dia 8 é quando começa o processo de fibrose pulmonar. Então, a gente quis investigar o selonsertib somente durante a fase de fibrose pulmonar. A gente não queria investigar o selonsertib durante a fase inflamatória, porque a gente não sabe se o selonsertib é anti-inflamatório ou não. Possivelmente é, mas nosso foco foi especificamente durante a fase fibrótica. Então, como vocês podem observar, o camundongo que é tratado com selonsertib, ele tem uma sobrevida que é melhor do que a sobrevida do camundongo que não recebeu o selonsertib, ou seja, do camundongo que recebeu somente o veículo. Nós investigamos as células inflamatórias. O selonsertib ele consegue reduzir o número de células inflamatórias totais, não tem alteração em macrófagos, tem uma alteração em macrófagos, desculpa. O camundongo nocaute não teve, isso é muito interessante. Teve uma alteração também no número de linfócitos, ou seja, o camundongo que recebe selonsertib ele tem uma redução do número de linfócitos e tem também menos proteína no lavado broncoalveolar. Quando a gente olhou a medida do pulmão, não conseguimos provar que o selonsertib ele melhora a complacência do pulmão em relação ao camundongo selvagem. Mas é preciso lembrar que o selonsertib só foi ofertado a partir do dia 8. O camundongo nocaute é nocaute desde sempre. Tá, ok? Então, a inibição do ASK1, que pode ser feita através do tratamento com selonsertib, só teve início a partir aqui do dia 8. Então, a gente acredita que esse é o motivo pelo qual a complacência não foi tão melhor. Tem uma tendência aqui, mas não é exatamente significante. Não observamos alteração na capacidade inspiratória e também não observamos alteração na esterese, apesar de ter uma tendência de redução aqui. Se vocês observarem, essa aqui é uma imagem do camundongo que recebeu o veículo. O camundongo que recebeu o selonsertib tem um pulmão, um aspecto pulmonar que é muito melhor em relação ao camundongo que recebeu somente o veículo. Está mais parecido com o grupo controle. E o mesmo para a expressão de ASK1 fosforilado. Você tem uma redução da expressão de ASK1 fosforilada, principalmente em macrófagos, no camundongo que recebeu o selonsertib em relação ao camundongo que recebeu somente o veículo. Mas podem notar que a expressão aqui de ASK1 fosforilada no epitélio brônquio, ela não foi tão diferente, né? Então, isso vale especificamente aqui para a produção, a expressão de ASK1 fosforilada especificamente no parênquima, não tanto no epitélio brônquio. Bem, as outras medidas foram basicamente as mesmas. Nós medimos aqui a fração do tecido. É uma técnica morfométrica, então tem uma redução quando os camundongos são tratados com selonsertib em relação ao grupo que recebeu o veículo, tem uma redução do Ashcroft Score, tem uma redução da quantidade de colágeno no lavado broncoalveolar e tem uma redução da quantidade de colágeno também no tecido pulmonar. E fizemos os mesmos endpoints para o Western blot, menos o JNK, que a gente já sabia que não era importante. Então, tem uma redução da expressão de ASK1 fosforilada, como vocês podem observar aqui. Tem uma redução da expressão da fosfo-P38 fosforilada, perdão, da P38 fosforilada. Tem uma redução da tiorredoxina, que é a enzima antioxidante que fica acoplada ao ASK1. Então, quando você oferta ASK1 através do selonsertib, quando você inibe o ASK1 através do selonsertib, tem uma redução dessa tiorredoxina, isso é interessante. Tem uma redução do AT1, ou seja,
que eu estou querendo mostrar aqui é que, basicamente, o selonsertib ele está tendo os nos camundongos nocaute. E uma redução do colágeno, uma redução da expressão de SPC, uma redução da expressão de ERK, de survivina e um aumento de EGR1 em comparação ao camundongo que recebeu somente o VI. Então, basicamente, os resultados de selonsertib comprovam o estudo que a gente fez nos camundongos nocaute. Para terminar o estudo, nós utilizamos uma plataforma de cell sorting, cell atlas, que, através de dados escolhidos de paciente, é possível identificar se uma determinada proteína ela é expressa em qual tipo de célula e se tem relação com aquela doença. Então, como vocês podem perceber aqui, nós temos uma certa distribuição dos tipos celulares do pulmão, isso são dados de paciente. Então, você tem uma certa distribuição dessas células de pulmão por tipo de doença. Então, na doença fibrose pulmonar, nós observamos aqui que as células ciliadas são bastante importantes. Lembre-se da marcação que eu mostrei da ASK1 fosforilada no epitélio brônquico. Então, as células ciliadas elas têm uma participação bastante importante na fibrose pulmonar, assim como as células club, que é um tipo de célula clara, assim como as células globed e como as células basais. Okay? A T2 vocês podem ver que não é tão importante assim, que é o pneumócito 2, o pneumócito 1 não é tão importante assim na fibrose pulmonar. Quando nós fizemos esse estudo com relação à expressão de ASK1 em pacientes, considerando essas células, vocês podem perceber que existe uma certa importância aqui de expressão de ASK1 nessas células ciliadas, o que foi confirmado nos camundongos pela imunohistoquímica, que eu mostrei há pouco tempo atrás, e também aqui das células de Clara e das células que produzem certos hormônios no pulmão, inclusive a célula basal. Então, assim, de certa maneira, nós podemos confirmar que os resultados que nós encontramos em camundongos, eles podem ser importantes também do ponto de vista de pacientes. Então, basicamente, eu mostrei para vocês que a bleomicina, ela, através do aumento de produção de espécies ativas, ela causa uma disruptura da tiorredoxina em relação ao ASK1. Esse ASK1 ele vai ser fosforilado. Uma vez fosforilado, ele ativa a P38 e a ERK. Essas proteínas aqui, uma vez ativadas, elas acabam causando uma lesão no pulmão, o que nós observamos através de dados de fisiologia, dados de histologia, colágeno, etc, etc, etc. No camundongo nocaute, ou através com o tratamento de selonsertib, vocês observam que existe o bloqueio disso aqui e, consequentemente, o bloqueio desses endpoints aqui, o que leva com que o camundongo ele acabe tendo uma melhora dos parâmetros que foram analisados. Esse trabalho ele foi publicado recentemente, em maio, no Respiratory Cell and Molecular Biology. É um journal bastante importante e eu fiquei muito feliz porque eu recebi um editorial. Foi a primeira vez que um artigo meu recebeu um editorial específico. Os editores fizeram até um joguinho de palavras aqui, né, com ASK1, ou seja, pedindo para reduzir a progressão da fibrose pulmonar. E o nosso trabalho saiu na capa do jornal. Como vocês podem perceber aqui, eu coloquei em aumento, né, o recovery image, foi modificado através da figura número 5 do artigo de Valença e colegas. Começa na página 484. Então, assim, o PI aqui ficou muito feliz, muito satisfeito com a repercussão do trabalho. Esse trabalho foi apresentado também esse ano no congresso da ATS, que é a American Thoracic Society. O trabalho recebeu várias pessoas que foram vários pesquisadores que leram o artigo e quiseram conhecer o trabalho de perto, foram falar com a gente no congresso, enfim. Inclusive, os editores estiveram lá para conversar com a gente. O editor-chefe da revista foi lá para conhecer o trabalho de perto, para ver o pôster. Então, assim, a repercussão foi muito grande, foi muito legal. E, assim, para mim foi a primeira vez que um trabalho meu saiu na capa de um journal, né, e que teve um editorial. Então, assim, foi um momento muito feliz. Mas a gente continuou o trabalho. A pergunta agora, uma crítica que a gente recebeu desse trabalho foi o seguinte:
fibrose pulmonar é uma doença que acontece em pacientes idosos. Eu falei isso no início da minha apresentação. Mas eu estava utilizando camundongos jovens, camundongos de 3 a 6 meses. Então, a pergunta seria o seguinte: se nos camundongos idosos acontece a mesma coisa, ou seja, o ASC1 ele tem uma participação importante nos camundongos idosos, e para complicar minha história aqui, eu adicionei também as fêmeas, machos e fêmeas. Então, como vocês podem perceber, na taxa de sobrevivência, a resposta não foi a mesma. No camundongo idoso, olha o que acontece. No camundongo idoso, parece que ter ASC1 nocauteado é pior. A sobrevivência é pior no camundongo idoso, em relação ao camundongo idoso macho, azul macho, verde macho. Se você considerar as fêmeas têm uma sobrevida que é muito melhor. E a fêmea selvagem tem uma sobrevivência que é muito melhor do que a fêmea nocaute. Mas isso é um dado que a gente já sabia. Os pacientes do sexo feminino, eles têm menos probabilidade de ter uma fibrose com prognóstico tão ruim quanto os pacientes do sexo masculino. Fibrose é uma doença que acontece principalmente em homens. E quando acontece nas mulheres, não é tão grave quanto acontece nos homens. Então, esse dado do camundongo, ele acabou repercutindo o que a gente já sabe na clínica, né? Mas eu não contava que eu acho que eu não tivesse nenhuma participação. Isso foi uma surpresa para mim. Então, se vocês observarem aqui, isso é muito interessante. A complacência do pulmão ela é pior no camundongo fêmea. Não, é pior no camundongo macho do que no camundongo fêmea. Isso a gente já sabia, né? Os pacientes do sexo feminino, elas têm uma fibrose que não é tão ruim quanto a fibrose que acontece nos homens. Mas o camundongo nocaute, ele tem uma complacência que é pior do que o camundongo selvagem. Na fêmea não tem diferente, mas nos machos há uma diferença. Então, isso é interessante, porque mostra que o nocaute, no camundongo idoso, não está tão protegido quanto o camundongo selvagem. Se vocês observarem o número de células totais, não há tanta diferença assim entre o camundongo nocaute e entre o camundongo selvagem. O mesmo acontece para as fêmeas. Nos macrófagos não vimos tantas diferenças. Nos linfócitos existe uma certa diferença aqui, ou seja, parece que os camundongos fêmeas têm uma tendência a ter um número menor de linfócitos, tanto o selvagem quanto o nocaute. E no nocaute, especificamente, essa redução é estatisticamente significante. No lavado broncoalveolar, a proteína que a gente quantificou, então os camundongos selvagens machos têm mais proteína no lavado broncoalveolar, os camundongos nocaute selvagens machos, o camundongo selvagem fêmea, perdão, tem uma quantidade menor de proteína no lavado broncoalveolar, e o mesmo é verdade para os camundongos nocaute machos e fêmeas. Isso aqui é uma visão geral dos pulmões. Então, se a gente observar aqui, grosseiramente, o camundongo macho do lado esquerdo, em verde, né, o camundongo macho selvagem, ele tem alguns pulmões que estão bem comprometidos, né, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse e esse não estão tão comprometidos. O camundongo fêmea, ele tem um pulmão, no geral, que é menos comprometido. Esse pulmão aqui e esse aqui tiveram um certo comprometimento de fibrose, né? O camundongo ASC1 nocaute macho, perdão, ele tem o pulmão bem comprometido. Eu diria que ele está bem similar ao camundongo selvagem macho. E o camundongo selvagem fêmea teve esse pulmão, basicamente esse aqui, com certo comprometimento, mas eles estão bem parecidos, né? Então, eu diria, grosseiramente, do ponto de vista histológico, não tem muita diferença entre os camundongos selvagens fêmeas e os camundongos nocaute fêmeas. Aqui é uma visão de uma histologia com um aumento maior, então vocês podem perceber que o camundongo fêmea realmente tem um processo que é bem menos fibrosante no pulmão do que o camundongo selvagem macho, e o mesmo é verdade entre machos e fêmeas para o nocaute. O Ashcroft Score confirma essa hipótese, a fração tecidual também confirma essa hipótese de mais fibrose no camundongo macho, tanto faz selvagem nocaute quanto no camundongo fêmea, e a quantidade de colágeno também confirma a hipótese da deposição de colágeno após o tratamento com bleomicina. Tanto no lavado broncoalveolar, perdão, quanto no tecido. Aqui nós vimos os endpoints, basicamente foram os mesmos. Então, nós temos aqui uma redução da ASC1 fosforilada. Eu observei dessa vez
dois sítios específicos, a treonina 845 e a serina 967. Então, tem uma redução da ASP1, que é exatamente o contrário que eu observo em camundongos jovens. Tem redução da P38 fosforilada, tem uma redução da JNK, mas isso também vi anteriormente, né? Não faz diferença se é jovem ou se é idoso, e tem uma redução da ERK fosforilada. Ou seja, é tudo o contrário do que eu observei nos camundongos jovens. E nós investigamos, dessa vez, a proteína SHOP, tem a ver com a apoptose, e LC3B, que acho que a Cristina conhece bem, né, estudos de sobre metabolismo, as pessoas investiram bastante em LC3B. Se vocês observarem aqui, nós vimos um aumento de SHOP, que pode indicar uma via específica de apoptose aqui nos camundongos fêmeas. Isso possivelmente explica por que esses camundongos eles têm um pulmão melhor, talvez porque células estejam entrando em apoptose, impedindo que haja uma lesão no pulmão. Isso é verdade tanto para as fêmeas selvagens quanto para as fêmeas nocautes em relação aos respectivos machos. E LC3B foi exatamente o contrário, tem uma redução de LC3B no camundongo fêmea, principalmente no selvagem, em relação ao camundongo macho, né? Aqui a gente tem apenas uma tendência, não é estatisticamente diferente. Em relação a 4-HNE, que é um marcador de estresse oxidativo, nós tivemos um aumento no camundongo fêmea selvagem, o que é interessante, eu não esperava, eu esperava que fosse exatamente o contrário, mas não há diferença no camundongo nocaute. Em relação à hemioxigenase, uma redução em relação nos camundongos fêmeas em relação aos camundongos machos, e o mesmo também para os camundongos nocaute. E, por último, a tiorredoxina. Nós temos uma redução dos camundongos fêmeas selvagens em relação aos camundongos machos selvagens, e sem diferença aqui nos camundongos nocaute. Então, para essa segunda parte do estudo, eu diria o seguinte, que a bleomicina ela tem duas vias. O rosa aqui representa as fêmeas, o preto aqui representa os machos. Acho que todos dois sofrem algum tipo de estresse oxidativo quando você dá a bleomicina para esses camundongos. Nesses dois casos aqui, existe uma ativação de LC3B, um aumento de LC3B. Nos machos é muito maior do que nas fêmeas, por isso que essa seta aqui está um pouco mais espessa do que a seta rosa. Isso pode ter a ver com o aumento da autofagia, o que faz com que fibroblastos se diferenciem em miofibroblastos e acabem produzindo mais matriz extracelular. Isso é muito mais importante, por exemplo, isso aconteceu, como a gente mostrou aqui na histologia, nos camundongos machos e não nos camundongos fêmeas. Então, eu diria que essa via LC3B pode explicar um pouco dos resultados que eu tenho. Nos camundongos machos, você tem bloqueio, nos camundongos nocaute, você tem o bloqueio da MAP quinase. Isso pode diretamente reduzir a autofagia, o que faz com que os camundongos acabem tendo uma resposta muito semelhante ao que nós observamos de estresse oxidativo para os camundongos selvagens. Não observamos a participação de AKT, não observamos a participação de MAP quinase nos camundongos idosos. Observamos uma participação de SHOP, particularmente aqui importante nos camundongos fêmeas. É por isso que isso, eu acredito, esteja envolvido com a resolução da fibrose, considerando células epiteliais e fibroblastos e considerando apoptose. É isso que eu estou investigando agora. Estou fazendo túnel e estou quantificando o túnel para poder saber se essa resposta aqui dos camundongos fêmeas, esse SHOP, ele realmente aumenta a apoptose, e eu estou fazendo essa investigação de apoptose. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer ao meu laboratório. Esse aqui é o meu orientador, o professor Waters, e essas aqui são as técnicas do laboratório, Elizabeth e Brittany. Esse aqui é um outro pós-doc, Juan, ele é de El Salvador, ele acabou deixando o laboratório algum tempo atrás, mês passado, perdão, mas ele me ajudou bastante, todo mundo me ajudou bastante na produção desse trabalho. Eu devo terminando esse trabalho ainda esse ano, né? Mas a minha esperança é poder publicar mais 2 artigos, considerando a comparação entre machos e fêmeas idosos, que é um resultado novo, né? Parece que eu acho que não tem participação. E um terceiro artigo é a comparação entre machos jovens e machos idosos. Então, assim, os experimentos, para vocês terem uma ideia, já foram todos feitos, e eu estou finalizando a parte de Western blot e da quantificação do túnel
para ver se eu consigo produzir esses artigos ainda até março, né? Eu devo voltar para o Brasil em março. E, obviamente, eu tenho que agradecer ao FRJ porque me concedeu a licença e a oportunidade de fazer o meu segundo pós-doc aqui nos Estados Unidos. E eu fico feliz se vocês tiverem perguntas, eu posso responder as perguntas que vocês têm. Eu peço desculpa, eu acho que falei bastante, falei muito rápido, 11h52. E agradeci aí a participação, a paciência de todo mundo, e ouvir um pouco da minha história aqui em Lexington, Kentucky. Obrigada, Samuel. Muito interessante. Parabéns pelo trabalho. Essa revista é um marco, né? E ainda mais você ter se diferenciado assim. Bastante interessante. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Graça. Eu Você tenho, conhece a Graça? Deixa eu só apresentar a Graça para o Samuel, porque eu não sei se ela conhece. Conhece? acho que só de ouvir falar de nome. A Graça é pesquisadora da Fiocruz, ela está aposentando lá aposentou da Fiocruz e agora está como professora visitante lá na UERJ conosco, lá, Ah, legal. dando sua colaboração. Bom, Graça, Legal. por favor, pergunta. Ô, Samuel, obrigada por ter dividido conosco esse trabalho, muito interessante, achei realmente muito legal, e é um modelo, é uma doença, assim, realmente é um desafio, né? Eu fiquei interessada, não sei se você chegou a estudar um pouco mais profundamente esse animal nocaute, mas se vocês chegaram a ver os níveis de CCL2 nele, e se, já emendando, se vocês chegaram a avaliar C1, Cefós e expressão de AP1, se estaria aumentado, porque estou falando de dois marcos importantes aí no modelo de fibrose, né? Pelo menos o CCL2. Não sei se você chegou a avaliar alguma coisa, se você sabe falar sobre isso. Não, mas assim, eles estão fazendo, o laboratório está fazendo estudos agora, nesse momento, com flu e com LPS, e com lesão induzida por ventilação mecânica. Quando se faz uma lesão que não é protetiva, então o animal acaba sofrendo uma lesão por conta dessa ventilação mecânica excessiva. E CCL2 e AP1 está dentro daqueles endpoints que o laboratório pretende analisar. Esse trabalho, quem está conduzindo, principalmente, é a Elizabeth, entendeu? Mas eles têm, sim, têm planos para investigar citocina, CCL2, enfim, e outras inclusive receptores, não só as citocinas, mas as quimiocinas e citocinas, mas os receptores envolvidos. E o laboratório aqui não tem muita experiência com AP1, seja um Cefós. Eu sei que o Dr. Ori já investigou no passado, em outros modelos, mas eles acabam, como são modelos agudos de inflamação, né, principalmente o LPS-Flu, a via clássica é NF-κB, né? Então, eu acredito que, eu não sei se a P1 vai entrar exatamente nessa investigação, mas isso já foi discutido em lado Não, eu nenhum, fiquei por conta imaginando desses mais estudos. mesmo para o modelo de fibrose, quando você impede você está inibindo a apoptose, né? Se isso não estaria desviando para uma via de sobrevivência. Mas, assim, foi só uma ideia. E aí, só uma outra pergunta, assim, ela é quase filosófica dentro do modelo de fibrose. Ao inibir a ASK1, você acha que ele seria diretamente a apoptose, ou poderia ser a questão de que você, impedindo a apoptose, você não tem aqueles macrófagos fagocitando restos celulares, que se discute muito se seria uma via de indução, né? de iniciar esse processo inflamatório para que leve à fibrose. Você chegou a pensar um pouco sobre essa questão? Eu sei que eu estou trazendo para um lado muito celular, né? Mas o meu raciocínio é sempre um pouco assim, dentro da fisiologia, da biologia celular dessa doença. Então, o que a gente viu aqui é que quando esses são ensaios que quem estava fazendo era o Juan, quando ele trata macrófagos, o que ele estava fazendo? Ele fazia o lavado broncoalveolar,
separava os macrófagos, colocava na placa, e aí ele usa ele tem um kit em que ele mede a capacidade fagocítica ou de fagocitose do macrófago. E aí, quando ele trata com selonsertib esses macrófagos, eles acabam aumentando a capacidade de fagocitose. Isso é interessante. Muito interessante. Entendeu? Mas esses dados são super recentes. Esses dados têm uns 40 dias, mais ou menos. Como eu disse anteriormente, o Juan acabou deixando o laboratório no final do mês de julho, e quem vai continuar esse estudo é a Elizabeth. Então, o Dr. Ores está querendo saber como, né, o próximo passo é investigar como que o selonsertib aumenta a capacidade de fagocitose dos macrófagos. Esse é o próximo passo do estudo. Mas essa resposta, pelo menos, a gente já tem. A gente já sabe que o selonsertib, considerando macrófagos, eles aumentam a capacidade de fagocitose. Agora, uma coisa que me deixa muito preocupado é o seguinte, por exemplo, nas duas ou três últimas semanas, eu tenho trabalhado com células com fibroblastos de pacientes, nós conseguimos amostras de pacientes, isolamos fibroblastos, estamos cultivando esses fibroblastos, só que a resposta desses fibroblastos são pacientes que tinham fibrose, então o paciente tem 74 anos, 73 anos, sabe, 80 anos de idade, às vezes tem menos, 60 e poucos anos. A resposta que eu tenho encontrado desses fibroblastos é um pouco diferente da resposta que eu encontrei, por exemplo, do meu estudo considerando camundongos idosos. Então, eu ainda estou tentando explicar como é que eu vou, tentando imaginar como é que eu vou explicar isso se eu tentar submeter esse artigo, entendeu? Porque, às vezes, você tem uma resposta em vivo no camundongo e quando você parte para amostras de pacientes, tem uma resposta que é um pouco diferente. E aí, a própria resposta no camundongo é diferente, né? Você tem mais, acho que, no camundongo jovem, mas quando trabalha com camundongo idoso, essas contas aparecem. Então, assim, é um pouco complicado, enfim, mas um passo de cada vez. Só quero dar meus passos rápidos, porque eu estou voltando no março. Então... É verdade. Muito obrigada. Foi ótimo. De nada. Samuel, para matar a saudade, a Manuela Lanzetti quer te perguntar alguma coisa. Tudo bem. Oi, Cristina, boa tarde. Boa tarde a todos. Samu, olha, ele está tanto tempo fora, mas é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de assistir o trabalho dele. Ai, e adorei, Samu, olha só, muito bom. Que isso, espetacular. É incrível esse dado aí, né, do mapeamento das células. Pelo visto, elas não são exclusivas, aquele mapeamento que você mostrou dos tipos celulares, não são exclusivos só de fibrose, né? São também DPOC e outras doenças pulmonares. Então, esse é um procedimento que um core aqui da universidade faz. Você entrega a amostra, um pulmão, eles vão separar as células e vão fazer aquela distribuição espacial e vão quantificar a expressão por qPCR. E aí é um procedimento relativamente simples, mas assim, a pessoa tem que estar bastante treinada. Então, aquilo não foi eu que fiz. A gente acabou tendo acesso a uma plataforma e a plataforma, a gente conseguiu aquele dado através dessa plataforma. Mas, assim, você sabe que, ultimamente, os artigos de alto índice de impacto têm solicitado esse tipo de estudo, né? E como nós tínhamos na plataforma diversos pacientes, a gente acabou lançando mão desse pool de pacientes e dividindo por doença para saber qual célula era importante em qual doença e se essas células expressavam ASK1 ou não. Não, o que chamou a atenção é que você falou ali a importância das células ciliadas, né? A célula epitelial. Não é nem a célula, o fibroblasto que vai produzir a matriz. O start pode estar lá na célula epitelial. Exato. Da via aérea. Então, uma coisa que chamou muita atenção foi que nós não esperávamos, mas o que chamou muita atenção foi que a resposta da célula epitelial brônquica parece muito importante. Por exemplo, eu não mostrei para vocês, mas eu tenho imunohistoquímica de paciente, pulmão de paciente. Então, a quantidade de ASK1 fosforilada na célula brônquica de pulmão de paciente é enorme, entendeu? Chega a ser um pouco maior do que os macrófagos expressando ASK1 fosforilado no pulmão. Então, assim, é uma coisa que o professor está interessado, mas que, infelizmente, eu não vou conseguir investigar aqui, porque até março vai ser capaz. Enfim. Mas eu concordo. E o outro aspecto que também me chamou a atenção é
talvez isso já tenha sido até investigado, mas os linfócitos realmente, você até falou, né? Linfócito parece ter um papel importante no processo da fibrose. Acho que nos gráficos lá dos experimentos com os idosos, parece que realmente tinha uma redução de linfócitos nas fêmeas que não encontrava nos machos. Talvez, Exato. será que suprimir linfócito nesses camundongos poderia modular essa resposta? É o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo isso com fibroblastos. O que eu faço? Eu pego as células de pacientes machos e faço a inibição do hormônio masculino e estimulo o hormônio feminino. Entendeu? E pego as células dos pacientes das pacientes e faço a inibição do hormônio feminino e estimulo o hormônio masculino. E vejo se há uma modificação da LC3B, principalmente, da expressão de SHOP e, obviamente, dos outros endpoints, dos outros marcadores que eu mostrei. E eu vou te dizer, tem diferença. Já posso adiantar que tem diferença. Que isso, sério. Interessante. Sinistro. E uma última questão, Samu, foi eu vi lá os sensores redox que parecem regular, né, a ativação da ASK1. Tioredoxina, glutaredoxina e peroxiredoxina. Acho que você viu redução na tioredoxina, não foi isso? Exato. Será que algum ativador de tioredoxina também poderia inibir essa ativação de ASK? Por exemplo, a tioredoxina está diminuída, o que pode ser o principal regulador ali da ativação da ASK1. Se você utilizasse algum ativador ou médico de tioredoxina que pudesse inibir essa ativação de ASK1 ou reverter. Então, a grande questão do laboratório aqui é que o background forte do professor Waters não é farmacologia, né? É fisiologia. Então, eu dei ideias, por exemplo, eu tentei trabalhar com HMGB1, inibição, estimulação, enfim, aumento da produção. Essa ideia que você deu, eu dei para ele. Pô, a gente podia tentar aumentar a produção de tioredoxina e ver se isso causa uma interferência. Mas ele está menos preocupado do ponto de vista farmacológico da tioredoxina e mais preocupado dessas diferenças entre machos e fêmeas, entendeu? E ele ganhou recentemente, isso é uma outra notícia que eu esqueci de falar, e que eu fiquei muito, muito feliz, que esse trabalho que eu produzi, ele acabou gerando um grant. E parte desse trabalho, particularmente a parte dos machos e a diferença entre machos, entre jovens e idosos, e a diferença entre machos e fêmeas idosos, acabou gerando um grant. Então, ele ganhou um grant do NIH grande, só para poder estudar isso. Mas eu não vou conseguir fazer isso. O grant vai começar agora em agosto, e o grant aqui dura 4, 5 anos. Então, assim, eu não vou participar desse processo. Mas uma das coisas que ele está muito preocupado é a diferença entre machos e fêmeas. Entendeu? E a diferença entre idosos e jovens. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir resolver. Mas essa ideia, Manuela, eu dei para ele. Essa ideia eu dei para ele. Mas ele não tem um background de farmacologia, então ele fica preocupado em entrar num campo em que ele não tem muito domínio, entendeu? Enfim. Muito bom. Bom, tem mais perguntas, Estênio? Eu não estou vendo aqui. O pessoal está Não, professora. parabenizando, então deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Né? Bom, eu tenho assim, pegando essa história dos machos e fêmeas, eu não sei se eu perdi, mas isso acontece nas fêmeas jovens também? Você tem essa diferença nas jovens também? Eu tenho o resultado da fêmea jovem, mas posso mostrar, porque a fêmea jovem, a gente fez uma colaboração com um laboratório, e eles estão com uma questão de patente, entendeu? Então, por isso, eu não posso mostrar o resultado da fêmea jovem. Eu posso falar. Assim, parece que a fêmea jovem ela não tem a mesma resposta do macho. Então, ela tem uma resposta mais branda. Ou seja, a própria fêmea, o camundongo selvagem, quando você coloca bleomicina, você precisa de uma dose maior de bleomicina para poder ter o mesmo efeito que você encontra no macho jovem. Entendeu? Se for um aspecto hormonal, então, divagando aqui, poderia ser, você teria que ver uma velocidade ou uma intensidade de efeito diferente da fêmea jovem para a fêmea
para o Eu não macho sei se o jovem. camundongo entra em menopausa, né? Mas, mas a fêmea mais velha, ela deve ter uma queda hormonal grande, né? Tem. Então, Então, pode. assim, mas o que é interessante e que, segundo a sua pergunta, e juntando a pergunta da Manuela, o que nós observamos é que a quantidade de tiorredoxina ligada a ASK1 na fêmea é diferente da quantidade de tiorredoxina ligada a ASK1 no macho jovem. Entendeu? E isso é que acabou chamando a atenção do professor e de um outro grupo de pesquisa, eles decidiram trabalhar uma Mas patente. normalmente, mulher tem diferença em termos de tiorredoxina, fêmeas e machos? Tem Eu, diferença? então, eu encontrei. Sim, Quando eu mas comparo. você viu no pulmão, né? No pau. Não, eu estou vendo diferença em fibroblastos que eu obtive de pacientes idosos. Se você compara, se você compara a expressão de tiorredoxina de pacientes fêmeas com a expressão de tiorredoxina de pacientes machos, tem uma diferença de expressão. Tanto no controle, Tá. quanto naqueles pacientes que têm fibrose pulmonar. Interessante. Entendeu? Isso é interessante, quer dizer, eu não sei, será que teria a ver com outros tipos de tecido, né? Outros tipos de. Porque isso é muito interessante porque a gente tem, tem umas diferenças de. Em obesos, você tem diferenças de expressão de tiroidoxina que a gente viu, por exemplo, na saliva de crianças obesas e não obesas. Aí. E olha só, se você vê, acho que em obesidade, tem uns 2, 3 estudos que são muito, muito interessantes. Então, assim, é uma coisa que Você vai eu trazer acho que esses vale a pena camundongos investigar. nocaute para cá? Não, eu queria. Esses camundongos, eles pertencem a um professor japonês da Universidade de Tóquio, e eles foram doados. O professor Wallace, ele conseguiu trazer do Japão para os Estados Unidos, quando ele estava na Universidade de Tennessee, e ele trouxe da Universidade de Tennessee para cá, para a Universidade de Kentucky. Eu pedi para ele já disse não, mas ele me deu o contato do cara japonês. É interessante isso. E o cara japonês falou que pode mandar para o Brasil. Entendeu? Olha só, se você quiser arriscar, traga. Mas se prepare para uma nova. Pode ser que agora, dependendo do que acontecer ano que vem, a gente tenha uma certa facilidade ou piore a dificuldade de importar camundongo. Até agora eu não sei. Agora eu tenho uma outra pergunta. Outra assim, esse linfócito, esses linfócitos, vocês que variam, que você viu que tá uma variação de linfócito, você viu o tipo de linfócito que é ou não? Não. Eu queria muito, Cristina, mas o problema é que o professor Ori, como é um laboratório pequeno, tem um Uhum. core, tem um core fenomenal de citometria de fluxo, o pessoal trabalha bem com isso, você pode mandar, eles fazem, te mandam os gráficos, sabe, tudo o resultado. Mas o professor, isso seria uma coisa que eu queria investigar. Que tipo de linfócito é esse? É Treg? Sabe? Que tipo de linfócito é esse? O que ele está fazendo ali? Então, assim, eu queria investigar isso, mas às Eu sei vezes como as que é. pessoas, né? Não, quero fazer só isso aqui. Eu quero responder essa pergunta. Eu ganhei esse grant, quero responder essa pergunta. Não quero fazer outras coisas. Então, isso acaba limitando a gente. Eu queria ser assim. Eu bem que eu queria ser assim. Eu também. O problema é que a gente, na questão de sobrevivência nesse país, a gente vai virando polvo, né? Então não tem. Vira um polvo. Eu sou a melhor pessoa para criticá-lo, mas enfim. Não, mas essa Eu tenho uma última pergunta. Sim, fala. Por que o Peru, o Chile e a Bolívia? Tem a ver com os Andes, isso? Com ar dos Andes? Não. O Chile tem bastante. Eles fazem bastante trabalho de mineração. Entendeu? O Chile tem bastante trabalho de mineração, a Bolívia também. O Peru, então, tem muitas empresas internacionais que trabalham no Peru com questão de mineração. E aí está relacionado a isso. Então, essas Exato. cidades americanas que têm muita mineração, tal, não sei o quê, também deve ter isso, né? Aliás, eu estou aqui numa cidade, no estado, Kentucky, que é o estado que tem mais exploração de minas de carvão de todos os Estados Unidos. Então, é por isso que eu tenho fácil acesso a pacientes com fibrose pulmonar aqui na universidade, porque o hospital universitário recebe muito paciente do estado inteiro Bom, né? com fibrose
pulmonar. Quer dizer, Que bom bom, para a quer dizer, gente, que né? bom não para os pacientes, acho que bom É, para que possa estudar isso aí. Né? exato. Bom, Samuel, foi excelente. O pessoal está te parabenizando. O João também, de saudade, te parabenizando aqui. Tá? Então, em março, você está de volta e tomara que a gente se veja ao vivo da próxima vez. Né? Uma boa estadia aí para você. Com Obrigada mais uma certeza. vez, obrigada a todos. Né? O pessoal estão todos aqui agradecendo a você. Tá, Muito obrigado, gente. obrigada. Tchau, tchau. Bom almoço para todos. Até semana que vem. Uma nossa nova. Samuel, você vai ficar recebendo alguns Perguntas. e-mails da Sim, nossa. Que é sempre esse mesmo link, toda quinta-feira ao meio-dia. tá Tá? ótimo. Então vai Sem ter problema. vários temas diferentes. Tá? Um Tá abraço ótimo. para todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa Ok, tarde, obrigado. gente. Tchau. Tchau, tchau.